Em todo lugar, Antena 8 FM. Tá na 8, tá legal. Tá na 8, tá legal. Antena 8 FM. O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena 8 FM. Jornal da 8. Da 8. Da 8. Da 8. 9 horas em ponto aqui no Jornal da 8, a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caraguatatuba. E agora nós vamos dar sequência à entrevista de hoje com o candidato do PMDB. Nós estamos já chegando quase ao fim essa série de entrevistas. Na segunda-feira encerra com o candidato Dr. José Ernesto do Solidariedade. Na segunda-feira foi Nivaldo Alves dando a abertura já dessa série de entrevistas do PR. Na terça-feira o Gilson Mendes do PSDB. Na quarta-feira a Tiffany do PSOL. Ontem, quinta-feira, o Dr. Álvaro Alencar do PPL e hoje o candidato do PMDB, Aguilar Júnior. 9 horas e 2 minutos agora. Vamos já dar um bom dia ao candidato que já está aqui nos estúdios da Rádio Antena 8 FM. Candidato Aguilar Júnior, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Candidato, só por falar as regras, o candidato apenas fala, assessoria não fala, vice não fala, nenhum convidado fala, apenas o candidato. Perfeito. São 30 minutos, né? Nós vamos começar agora 9 horas e 3 minutos e vamos até 9h33. São perguntas, algumas tema livre, e depois são 2 minutos para o candidato expor aí a sua candidatura, ter o espaço livre e pedir o voto para os nossos ouvintes aqui da Rádio Antena 8. O candidato está de acordo? Vamos lá, de acordo. Então vamos já deixar o tempo livre para o candidato fazer a abertura, dar o bom dia especial aí para os nossos ouvintes e fazer a sua apresentação. Vamos lá, bom dia mais uma vez, Fábio. Está aqui meu candidato a vice-prefeito Campos Júnior, bom dia. Zé da Viola, bom dia. E a todos os ouvintes, para mim é um prazer estar aqui, colocar um pouco das nossas propostas que nós faremos, se Deus quiser, na próxima gestão em Caraguatatuba. Para quem ainda não me conhece, eu sou Aguilar Júnior. Eu sou o filho mais velho do Aguilar, meu pai foi ex-prefeito, eu tenho 36 anos, eu tenho algumas formações, eu sou biomédico, especialista em citologia, depois fiz direito, sou advogado e sou empresário. Sou casado, tenho 2 filhas e sou aí candidato a prefeito. Também fui secretário na gestão do meu pai, de 2005 a 2008, eu fui chefe de gabinete e agora candidato a prefeito pelo PMDB em Caraguá. Candidato, começando então com a primeira pergunta sobre educação. Quando nós falamos de educação, nós estamos falando de todo um processo, desde a infraestrutura, os prédios, programas pedagógicos, nutricional, a docência, para toda a rede. Como que o candidato pretende gerir a educação no seu governo, caso for eleito? Fábio, eu falo que a educação em Caraguá falta gestão. Falta gestão, é isso que falta. Nós temos os melhores educadores do Brasil, a quem eu quero inclusive deixar aqui o abraço e o carinho por todos os educadores. E quando eu falo educadores, eu gostaria de estender a todos os colaboradores da Secretaria de Educação. O que está faltando é gestão. É impossível hoje, ter uma gestão como está sendo feita. Não tem jeito. De perseguição, de ódio, de rancor.
Então, a nossa proposta é, primeiro, valorização do servidor público, em especial nesse caso, a valorização do profissional, professor, do auxiliar. Nós temos isso também, a questão das ADIs. As ADIs hoje elas estão descontentes e você, ADI, você pode ter certeza, o nosso compromisso com você, pela essa classe, não dá para uma ADI tomar conta de 2 ADIs, né, como tem hoje várias escolas, toma conta de 35 crianças. Costumo brincar, Fábio, que quando eu fico com minhas 2 filhas um domingo chuvoso lá em casa, já é difícil, imagine só isso aí. E melhorar sempre. Prédios nós temos, agora nós precisamos humanizar, dar atenção aos profissionais. Vamos falar de esportes. O candidato tem algum plano de desenvolvimento esportivo que venha alcançar a população que mora nas regiões periféricas da cidade? Como será o esporte no seu governo, candidato? Essa é a nossa proposta, é descentralização de esportes. Não adianta falar que nós temos esporte no centro esportivo, nós temos que levar para a periferia, nós temos que levar para o Pegorelli, para o Periquimirim, trazer aqui para o Rio Marinas e assim por diante, para todas as cidades, para toda a cidade. É isso que nós vamos fazer, descentralizar, criar escolinhas, não só de futebol, profissional, de vôlei e assim por diante. E criar também o esporte de alto rendimento. Os melhores das escolinhas, eles vão ser tratados diferente. Eles vão ser incentivados a jogar um futebol, um vôlei e assim por diante. O que nós temos visto hoje, Fábio, é alguns profissionais esportistas positivos que hoje competem por outro município poderia estar aqui em Caraguá, porque não tem reconhecimento. Vamos falar de turismo. Tem um plano de governo, alguma estratégia especial, um calendário turístico para o município de Caraguá, em vista que às vezes as coisas acontecem muito vagamente no município? Exatamente. O nosso objetivo no turismo é acabar com a sazonalidade. Nós não podemos ficar investindo milhões de reais de dezembro a fevereiro e deixar o resto do ano o turista, incentivar o turista a vir essa época e deixar o comerciante minguando o resto do ano. A nossa proposta é criar um calendário, trabalhar com esse calendário sempre com o ano anterior, incentivar, criar todo mês ter um evento. Tá aí, ó, o Caraguá Agosto, que foi um baita de um sucesso, surgiu na gestão do meu pai, existe até hoje e é isso que nós vamos fazer. Todo mês ter um evento para atrair o turista. Candidato, vamos falar de economia local. O senhor sabe qual que é o valor do orçamento do município para 2017? Como que pretende gerir este valor e também, é claro, ajudar na economia local, fortalecendo cada bairro, cada região? O orçamento desse ano é 539 milhões, é o previsto. O de 2017 deve ser votado agora nos próximos meses. A previsão é que chegue a 600 milhões de reais o orçamento do município. Tá? O negócio é o seguinte, nós precisamos gerir esse orçamento de forma clara e fortalecer o nosso comércio local. E quando eu falo fortalecer nosso comércio local, é incentivando as empresas da cidade a trabalhar e inclusive prestar serviço para a cidade. O que nós temos visto hoje são empresas fora da cidade vindo trabalhar, ganhar o dinheiro e ele vai embora. Ou 3 ou 4 empresas só é que elas estão dominando todo esses contratos do município. Vamos falar de terceiro setor? A gente sabe que as associações, as igrejas, fundações são grandes parceiras hoje da administração. Na verdade, a administração é uma grande parceira. Como que o candidato vai lidar com essas entidades sociais? A prefeitura não consegue fazer nada sozinha, ela não tem braço para isso. Se ela não tiver uma organização social hoje parceira, que é o chamado terceiro setor, ela não consegue administrar. A nossa proposta é sempre incentivar e manter todas as entidades que estiverem hoje regulares, nós vamos manter, porque ela é que ajuda a administrar no social, estender para o esporte. Nós temos visto grupos na cidade esportes, nós temos aí no Porto Novo um movimento fantástico, é uma organização social que pode nascer e pode ajudar a prefeitura a administrar inclusive praças esportivas na cidade. Geração de renda e emprego, o que o candidato propõe para aumentar no município? O nosso objetivo é sempre fomentar o emprego aqui. Aproveito a oportunidade para falar que ontem nós estivemos com Paulo Scaff, presidente da Fiesp. Nós passamos ontem à tarde com ele, foi um bate-papo muito bacana. Ele gravou um vídeo de apoio à nossa candidatura, logo nós divulgaremos. E ele se propôs, inclusive, a trazer para cá
uma unidade do Senai e quem sabe até uma unidade do SESI. Ele falou, a unidade do SESI não é tão fácil assim, ele foi muito claro. Mas olha, nós podemos trazer programas do SESI, é isso que nós precisamos. Capacitar o nosso cidadão, o caraguatatubense, para incentivá-lo a entrar nessas empresas principalmente. Candidato, o trânsito em Caraguá é um sério problema, né? Temos enfrentado uma grande dificuldade. Vamos falar especificamente aqui da nossa região sul, onde é necessário fazer o uso da SP-55. Temos tido diversos acidentes, essa questão que é de competência a SP-55 do governo do estado de São Paulo. E às vezes fica muito difícil até mesmo para o município conseguir conduzir algo referente à SP-55. Há alguma alternativa, alguma outra via de acesso, alguma alternativa de acessibilidade, sem que precisamos então utilizar e depender apenas da SP-55? Olha, isso está bem claro no nosso plano de governo. Primeiro nós vamos tentar a municipalização desse trecho. Nós vamos tomar conta desse trecho porque o Estado hoje não toma conta e a Prefeitura se omite em relação a esse trecho. Se a gente não conseguir, consta um projeto já no nosso plano de governo, que é uma avenida ligando desde o Pontal Santa Marina até o Perequemirim, inclusive já com pontes sobre o Juqueriquerê. A gente inclusive tem um nome, chama Avenida das Torres, que é uma avenida para passar com ciclovia, com acessibilidade, para que as pessoas possam transitar e a gente deixar de utilizar esse trecho que hoje é muito ruim da SP-55. Vamos continuar falando sobre trânsito. Como que o candidato vê a questão das ciclofaixas, as faixas exclusivas para as bicicletas? Uma coisa tem que ser revista, porque nós temos conversado bastante, eu e o Campos, nós precisamos parar de achar. Nosso objetivo é contratar um profissional. Nós já temos um contato, já foi feito um contato com um profissional que conheça sobre trânsito. E não pensar micro, nós precisamos pensar macro. Nós precisamos pensar em Caraguá como uma malha viária. Nós estamos recebendo agora uma duplicação da rodovia, daqui a pouco tem a ampliação do porto estourando, que são realidades, então nós precisamos pensar muito maior. Então a nossa proposta é contratar um profissional do trânsito para se fazer toda essa malha viária, principalmente em pontos críticos, como o Poiares, como em frente à Santa Casa, e rever também, se precisar, a questão da ciclofaixa na cidade, no centro da cidade. Vamos falar sobre saúde. Quando a questão da distribuição dos remédios na rede pública, qual que é a melhor situação para o município, na visão do candidato? Centralizar ou a distribuição entre as UBSs nos medicamentos? Não, tem que descentralizar. Inclusive, é uma proposta que consta no nosso plano de governo, é até voltar à questão dos motoboys, das entregas dos remédios controlados. Porque o remédio controlado a gente sabe que é uso contínuo, que aquela pessoa usa todo mês. Então, entrega em domicílio. Nós vamos voltar a isso, se Deus quiser, no ano que vem. E descentralizar, criar as farmácias, pelo menos uma em cada região e uma central, para que a população se desloque menos para pegar esses remédios. Isso é possível, nós temos pessoas e nós temos lugares para fazer isso aí, Fábio. O candidato é a favor da terceirização da gestão da saúde no município? A OS nunca é ruim, mas a nossa proposta, hoje tem uma OS lá, a nossa proposta é futuramente criar uma fundação municipal de saúde, porque a gente tem visto que o dinheiro que se paga para essa OS, que eles se falam somente que é a administração, é muito caro e poderia ser revertido para os servidores, para os funcionários dessas OS, seja do PSF, seja da administração da UPA e assim por diante. A nossa proposta é criar uma fundação municipal para que a gente possa gerir o nosso orçamento, contratar o nosso profissional e esse profissional, ser melhor remunerado. Vamos falar um pouquinho, continuando de saúde, da questão do UPA. Foi adotado por muitas das cidades o UPA, também em Caraguá. Porém, a população vem reclamando da espera, é muito tempo, de espera. Há possibilidade da revisão desse modelo para melhor atender a população? Fábio, nosso plano de governo é muito claro em relação a isso aí e vai ser o primeiro ponto que nós vamos tomar uma ação ganhando a eleição e assumindo em janeiro. É abrir o pronto-socorro da Santa Casa. Abrir o pronto-socorro. É impossível hoje alguém entrar no UPA, que aquilo ali não é um pronto-socorro. Então alguém entra ali com alguma coisa mais grave e tem que ser transferido para a Santa Casa. Então nós vamos abrir a Santa Casa, vamos terminar aquela obra, vamos criar mais 60 leitos lá dentro, vamos criar mais leitos de UTI.
Dentro da Santa Casa nós vamos criar um programa que chama Pro Mulher, é um programa voltado para a mulher e para a mulher gestante. Nós temos muito bem descrito esse plano, onde a UPA hoje, a nossa proposta é criar um hospital infantil focado na criança lá de 0 a 12 anos e descentralizar, estruturando a UPA. Nós vamos terminar aquele prédio da UPA do Pegorelli, vamos terminar e vamos colocar para funcionar e vamos criar também um atendimento 24 horas no Massaguaçu. De início, Fábio, só para completar, nós vamos criar no Massaguaçu um atendimento estendido até as 22 horas. E já vamos preparar, porque não precisa criar grandes prédios. Nós precisamos fazer aquilo lá funcionar de verdade. Nós estamos entrevistando o candidato do PMDB, Aguilar Júnior. Já tivemos aqui na segunda-feira, dia 29, o candidato Nivaldo Alves, do PR. Na terça-feira, dia 30, foi a vez de Gilson Mendes, do PSDB. Quarta-feira foi Tiffany Félix, do PSOL. Ontem, doutor Álvaro Alencar, do PPL. E na segunda-feira será o doutor José Ernesto, do Solidariedade, finalizando então essa série de sabatinas feita pela Rádio Antena 8 FM. Lembrando que a zona 206 do cartório eleitoral de Caraguatatuba tem ciência dessas entrevistas que estamos fazendo com os candidatos. A Rádio Antena 8 FM, em primeiro lugar, saindo à frente como a rádio que presta esse serviço relevante para a comunidade e levando o debate e a informação precisa para a população, em especial da Zona Sul de Caraguá e Zona Norte de São Sebastião. Lembrando que em breve, logo mais, sem ser na próxima semana, na outra, teremos os candidatos à Prefeitura de São Sebastião. Vamos continuar com o candidato Aguilar Júnior, do PMDB, e agora tema livre para falar sobre patrimônio público e funcionalismo público, candidato. Obrigado, esse tema que a gente gosta. Eu falo que a gente gosta porque eu sempre falo, o funcionário, o servidor público é a mola mestra do município. Se ele não tiver motivado, reconhecido, nenhum serviço vai funcionar. Então, você, servidor público, você será reconhecido, vocês podem ter certeza disso. E não é só reconhecido com dinheiro, que nós vamos dar os aumentos que eles merecem, mas é humanização, é isso que a gente quer colocar dentro do serviço público hoje. Tenho tido contato com a Associação dos Funcionários Públicos, da ASMUC, tenho contato com o sindicato, já assinei uma carta compromisso com os dois, que nós vamos fazer o ano que vem. Então, nós vamos valorizar o nosso servidor público. Nós temos hoje, Fábio, diversos servidores que podem assumir cargo de diretoria, cargo de secretaria, é isso. Eles precisam ser valorizados. Não precisamos trazer ninguém de fora, para fazer esse serviço. Essa é a nossa proposta, é a valorização, é voltar os benefícios que eles tinham, é voltar a abonada, rever a questão do Caraguaprev. Hoje a prefeitura deve um valor astronômico para o Caraguaprev. Não vou nem falar o valor, porque esse valor ele varia muito. Astronômico. Nós vamos ter que assumir isso aí. O prefeito vai ter que encarar isso também. É isso, é gerir de fato, é ter gestão. Servidor público, você será valorizado. 9h18. Vamos falar sobre transporte público. Existe um plano de médio a longo prazo para um incentivo ao uso do transporte público? Em vista que o transporte em Caraguá é muito caro e o transporte não é de qualidade. Não existem corredores, não existem pontos de ônibus, não existem cobertura, não existem estruturas para que a população utilizem o transporte público. O que o candidato tem de proposta, se eleito for, para colocar em ação na modalidade de transporte público em Caraguá? Primeira coisa que nós vamos fazer é fazer com que essa empresa que está aí cumpra o contrato regularmente. Porque o contrato é bom. O que não está acontecendo é que ela não está cumprindo o contrato regularmente. E consta também na nossa proposta, se precisar, nós vamos colocar o alternativo em Caraguá. Colocar o alternativo nas vias aonde não passa hoje a Praia Mar. Então ela vai ajudar o transporte público na cidade. Eu tenho certeza que nós teremos um transporte público mais barato e de qualidade. Essa é a nossa proposta, Fabio. Política voltada para os idosos, né? Vamos falar um pouquinho dos idosos. A gente sabe que Caraguá é a cidade que tem um grande número de idosos. Exatamente. O nosso país também tem uma grande expectativa de vida aumentada, né? E a consequência disso é cada vez mais demandas na área da saúde e também do transporte
transporte, acessibilidade. O que o candidato tem para os idosos? Olha, hoje os idosos têm pedido muito a revisão dessa questão de 65 para 60 anos, que é a questão do andar de ônibus. Isso nós vamos rever, você pode ter certeza disso. Se precisar brigar com a empresa, nós vamos brigar com a empresa, com certeza. Nós precisamos criar praças esportivas também voltadas para os idosos. É isso que nós precisamos. Hoje os idosos têm cobrado bastante isso aí. Exatamente, com monitores. O Campos está aqui me lembrando. Nós vamos colocar monitores para essas pessoas. Colocar monitores, além disso, o Campos, nós vamos colocar também profissionais da saúde para acompanhar esses idosos. Eles precisam ser valorizados. Hoje, Caraguá está se tornando uma cidade de idosos, como você falou, Fábio. Nós vamos ter atendimento para eles, voltado para eles. E principalmente, está no nosso plano de governo também uma atenção especial na saúde para ele. Do mesmo jeito que nós estamos pensando na criança, né? No infantil, nós estamos pensando na mulher, nós também queremos pensar para o idoso. Habitação. O candidato conhece o déficit habitacional da cidade de Caraguá? Qual que é a proposta para que a prefeitura venha inserir mais habitação popular no município? Quando eu falo em habitação, eu fico muito contente, porque hoje tem bastante casas na cidade, mas não foi feita infraestrutura. O nosso objetivo hoje é criar casas populares. Nós criaremos casas populares, mas descentralizadas. Não adianta a gente colocar 600 famílias, 700 famílias numa região e não dar estrutura. E trazendo uma família lá do Tabatinga para morar aqui no Pegorelli. A nossa intenção é descentralizar, pegar nos bairros e construir 20 casas em um bairro, 20 casas no outro e assim por diante. E mais do que isso, quando falo em habitação, eu gostaria de trazer um tema aqui, Fábio, perder um tempinho para explicar sobre a regularização fundiária. A nossa proposta é fazer a regularização fundiária. Aquelas pessoas que têm terreno de posse há anos, a nossa briga é para dar o título para essas pessoas, o título definitivo. E mais, muito claro, nós vamos voltar à questão de água em luz no meio lote. Você, ouvinte, vocês podem ter certeza disso. Não é possível hoje a prefeitura cercear o direito do pobre ter uma casa. Pode ter certeza disso. Essa é a nossa proposta. Água e luz na questão dos meio-lotes. Vamos falar um pouquinho de meio ambiente e áreas de alagamento. A gente sabe que essa nossa região sul, especificamente Morro do Algodão, Golfinho, Pegorelli, Tarumãs, Barranco Alto, também a região do Porto Novo, Perequê-Mirim, sofre constantemente com a questão de áreas de alagamento. Sabemos que todos os anos ocorrem essas chuvas de verão e junto com ela o desespero de muito cidadão que sofre perdendo todas as suas coisas. O que o candidato pensa em fazer para resolver esse problema de médio a longo prazo? Porque a gente sabe que não consegue fazer isso do dia para a noite e da noite para o dia, candidato. Isso é uma das prioridades nossas também, a questão de um plano municipal de macro e micro drenagem. Hoje o município está sendo impermeabilizado por todo. Infelizmente a gente não está pensando em galerias, em boca de lobo e assim por diante. Essa é a nossa proposta, Fábio. Apresentar um projeto e executar. Eu não sei se é com bomba, se é com piscinão, né? Se é como Santos. Hoje Santos tem os canais, mas você pode ter certeza, não dá para a população saber que é a única certeza que tem, chegar no final do ano que vai chover e que vai perder tudo. Essa será a nossa prioridade também. Do mesmo jeito que nós vamos fazer a saúde, a segurança e a educação, o plano municipal de drenagem que nós queremos colocar já o ano que vem em prática. Meio ambiente. Meio ambiente. Hoje nós temos que rever essa questão. Aliás, rever não. Nós temos que fomentar a questão do meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, é preservar e sem travar também o desenvolvimento da cidade. A gente tem conversado muito, eu e o Campos. Nós temos uma área aqui muito próxima, onde nós queremos criar um parque municipal. Um parque municipal onde as pessoas possam participar, inclusive dando aulas de meio ambiente para essas pessoas. Esse é o nosso objetivo. E a gente poderia falar muito mais sobre meio ambiente aqui, mas vamos lá que tem bastante perguntas. Segurança pública. O monitoramento de câmeras é um modelo adotado em muitos dos municípios. O candidato faria esse uso? Com certeza, com certeza. Já tinha na gestão do meu pai em 2005, 2008. Nós vamos voltar às câmeras de monitoramento
E mais, nós vamos criar a Guarda Municipal. Se a gente tem uma Guarda Municipal hoje, ajudando a cuidar dos próprios públicos, com uma interação com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, que essa é a nossa vontade, nós vamos estreitar a parceria. Quando eu falo Polícia Militar, eu estendo a Bombeiro, eu estendo a Polícia Ambiental, é isso, estreitar a parceria, criar um centro de operações integradas e com as câmeras de monitoramento sendo monitoradas 24 horas por dia, eu tenho certeza que a resposta vai ser mais rápida. Tema livre, candidato. Desenvolvimento social. Quando você fala de desenvolvimento social, a gente tem que pensar como um todo. Aí eu volto na questão de geração de emprego e renda, né? Fomentando, inclusive na assistência social, projetos para a criação de emprego e renda. Trazendo para cá Senai, se Deus quiser nós vamos trazer outras entidades para incentivar, para treinar essas pessoas. O que eu tenho visto hoje, Fábio, que quando chega uma empresa grande na cidade, eles não estão contratando gente da cidade com simples motivo. Eles não são capacitados. Nós temos gente capacitada. Está faltando um prefeito de pulso para falar, nós vamos contratar gente daqui, como o prefeito de São Sebastião tem feito. Pega um currículo de Caraguá hoje e leva para Queiroz Galvão e São Sebastião. Eles não vão aceitar, porque o prefeito lá teve pulso de segurar que os empregos ficassem lá. É isso que nós precisamos fazer aqui. Gerir, cuidar do nosso. Essa é a nossa proposta. Nós vamos cuidar do nosso povo. São 9h26. O candidato foi muito rápido em responder todas as perguntas. Nós vamos ter algum tempo ainda livre. Nós vamos deixar esse tempo para que o candidato faça o uso no final, aí, um pouco além dos 2 minutos, porque sobra ainda tempo para o candidato. A Rádio Antena 8 FM está realizando essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caraguá. Nós começamos na segunda-feira, no dia 29, com o candidato Nivaldo Alves, do PR. Na terça-feira, dia 30, foi a vez de Gilson Mendes, do PSDB. Na quarta-feira, dia 31, Tiffany Félix, do PSOL. Nós tivemos também, na quinta-feira, que foi ontem, o candidato Dr. Álvaro Alencar, do PPL. Hoje, Aguilar Júnior, do PMDB, que está conversando com a gente nesse momento. E para finalizar, na segunda-feira, será a vez de Dr. José Ernesto, do Solidariedade. Candidato, nós teremos um momento final, onde seriam 2 minutos para o candidato falar e ter o seu espaço livre para pedir voto para a população que acompanha nesse momento a programação da Rádio Antena 8 FM, mas ainda sobra um tempo para o candidato. Então, faça o uso livre desses minutos que restam até 9h33, candidato. Vamos lá, então eu agradeço a sua visita aqui, a sua participação. Legal, obrigado, Fábio. Vindo aqui convite. Com a sua equipe e aceitando o nosso convite democrático para participar dessa sabatina. Muito legal. obrigado, Gostaria candidato. de falar de alguns temas. Nós não falamos de juventude, né? Nós temos visto hoje que a juventude vem se perdendo, que aquele jovem que precisa entrar no mercado de trabalho precisa ser reconhecido. Então, juventude, nós temos conversado muito com a juventude de Caraguá, nós temos propostas muito claras para eles. Então nós vamos criar o Conselho Municipal da Juventude, nós vamos criar uma coordenadoria, já de cara, uma coordenadoria da juventude, para que possa falar. Na nossa proposta consta a construção de um centro da juventude, onde esses jovens possam se encontrar e criar eventos para esses jovens. Ainda, nós vamos voltar o Bombeiro Mirim e nós vamos criar o Guarda Mirim. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer com que esses jovens sejam reconhecidos. Além, se Deus quiser, nós vamos trazer para cá o Senai, colocar o Senai, nós vamos estreitar parcerias com a ITEC, com o IFE. Nós vamos construir um IFE novo em Caraguá e fomentar novos cursos. Essa é a nossa proposta em relação aos jovens. Passou aqui, em relação ao idoso, foi muito rápido. Na verdade, você foi fazendo a pergunta, eu fui fazendo como se um bate-bola, né? Então, consta no nosso programa de governo também a criação de um parque municipal do idoso. Aí é para fazer, Campo Júnior, exatamente isso que nós falamos, para colocar o monitor e para que esse idoso possa desenvolver todas essas atividades. Não falamos também de cultura, Fábio. A cultura nós precisamos descentralizar. E quando eu falo descentralizar, é levar para os bairros, é levar o Pegorelli. Quando eu falo do Pegorelli, aqui o Rio Marinas, o Periquimirim, são bairros que eu tenho andado e tenho visto que não tem sequer um projeto social. Nós vamos colocar projetos sociais nesses bairros com monitores,
trabalhando regularmente. Também gostaria de falar para o povo do Golfinho. Golfinho, que é um bairro que sempre foi muito esquecido. Nós vamos construir uma UBS no Golfinho, principalmente para a gente desafogar a UBS hoje do Morro do Algodão. Nós vamos construir uma creche no Golfinho, um centro comunitário e uma praça de esportes. E tudo que eu estou falando aqui consta no nosso plano de governo, já está no nosso plano de governo para valorização. Eu tenho certeza que uma UBS ali vai atender bem Pontal Santa Marina, Jardim Britânia e parte da Palmeiras. Então, povo do Golfinho, vocês podem ter certeza que vocês vão ser reconhecidos. Agora sim, candidato, o senhor tem os 2 minutos finais. Vamos lá. Gostaria de agradecer o convite da Antena 8, Fábio. Pra gente é muita alegria estar aqui hoje falando um pouco da nossa proposta de governo. Todo mundo já conhece meu pai, sabe o jeitão dele administrar. Nós queremos fazer tão igual. E eu falo sempre para ele: pai, eu quero fazer igual no seu jeito social, no seu jeito, no seu carisma, no seu jeito do dia a dia, de estar com a população. Nós vamos continuar com as obras, tem falado muito, vai parar a obra, negativo. Nós vamos continuar com todas as obras que está acontecendo hoje. Aliás, nós vamos fazer outras obras, mas nós vamos fazer obra que a população possa se pertencer disso, ter a pertença de cada obra dessa. A nossa proposta é um governo humanizado, é um governo para o nosso povo. Nós queremos obras sim, mas nós queremos valorização do servidor público, valorização do social, valorização da educação. É isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos virar a página. O que o governo que está aí fez muito bom, mas nós precisamos dar ar novo. Essa é a nossa proposta. Me coloco hoje como candidato a prefeito. Meu nome é Aguilar Júnior, meu número é 15. Peço voto para você, população. E eu gostaria de agradecer todo mundo que tem nos recebido. A semana passada nós fizemos uma caminhada aqui no Morro do Algodão. Todo mundo que tem nos recebido com carinho, com amor, ouvindo as nossas propostas. Aliás, gostaria também de fazer um desafio em todos os planos de governo, de todos os candidatos, e veja qual é o melhor plano de governo. Esse é o nosso desafio. Eu tenho certeza que o nosso plano de governo é o mais completo. Sabe por que é o mais completo? Porque nós desenvolvemos com cada um de vocês. Nós tivemos a sensibilidade para desenvolver o plano de governo com toda a população. Quando eu falo de sensibilidade, eu falo que um prefeito não precisa saber de tudo. Ele precisa ter sensibilidade para saber onde dói no próximo e fazer acontecer. Deixo aqui o meu abraço a todo mundo e peço o seu voto. No dia 2 de outubro, vote 15. Vote Aguilar Júnior, prefeito. Fábio, muito obrigado pela força. Pelo convite. Tempo esgotado, obrigado, candidato, por sua participação aqui na Rádio Antena 8 FM. E assim encerra mais esta semana aqui na Antena 8. E essa semana é diferente com os candidatos à Prefeitura de Caraguá. Na segunda-feira teremos o término, então, dessa série com o candidato Dr. José Nesso. Muito obrigado, você ouvinte da Rádio Antena 8 FM. Logo mais eu retorno às 10 da manhã com o Bom Dia FM. Continue com a programação da Antena 8 FM e na segunda-feira, às 8 horas da manhã, temos o compromisso com você aqui no jornalismo do Jornal da 8. Tenham todos um bom dia.